Eu acho que todo mundo que estava ansioso pelo retorno de Solo Leveling nunca esperou que o Sung fosse ser a principal causa do retorno dos caçadores. E aí galera, beleza? Quem falou arte, galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que esse vídeo vai conter spoilers caso você ainda não esteja acompanhando a Webtoon. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E galera, o que eu vou estar fazendo aqui é falar sobre o capítulo 180 e o 181 em conjunto, para que vocês tenham uma noção de que vai rolar. E galera, eu não vou estar usando imagens da Webtoon, já que eu posso levar strike, fechou? Então agora bora continuar. Pra começar esse capítulo, a gente já inicia dentro de um departamento de polícia, onde parecia que era um lugar comum, onde uma pessoa tava narrando, falando que sentia algo faltando ou alguma coisa era errado, como se, por exemplo, alguém tivesse roubado isso dela, mas por mais que ela se esforçasse, ela nunca conseguia se lembrar o que era que tinha sido arrancado de dentro do seu coração, com a gente vendo que logo depois a pessoa que estava tendo esses pensamentos era o Woo Jin Choi, né, o antigo presidente da Associação de Caçadores, antes do Sung largar um reset no mundo. E pelo que a gente viu, depois que ele acabou prendendo o Kantaishi, que ele teve uma carreira boa como policial de 4 anos dentro do departamento de homicídios, onde um colega de trabalho percebe que ele estava preocupado e tenta até saber, né, o que estava rolando com ele, para ele estar com tanta coisa na cabeça, mas ainda assim ele achava bem difícil, uma vez que ele sempre estava ocupado, tendo que lidar com vários meliantes que apareciam dentro da delegacia, até que logo depois eles acabam vendo um meliante que aparece dentro da delegacia todo cheio de medo, e eles não entendem nada, né, porque o cara aparece falando que tinha visto os monstros de sombras que tinham aparecido e falado com ele para que ele se entregasse, e caso ele não fizesse isso, provavelmente ele morreria pela mão desses monstros, que no caso devem ser os monstros, né, ou então as sombras do Sung que estavam patrulhando por ali e resolveram aloprar o cara, o que fez com que, obviamente, eles tivessem amor à vida e se entregassem o mais rápido possível, já que nenhum ser humano normal é louco o suficiente de querer mexer com as sombras do Sung. E ao ouvir a conversa, é aí que a gente vê o Jin querendo saber que conversa era aquela e que maneira ou como ele faria para relatar algo assim dentro da papelada que ele tinha que escrever. Só que é aí que o superior dele já pega e pede para que eles fossem até a sala de reunião, para que eles fossem discutir algo de extrema importância, aonde o Woo Jin fica sabendo que o chefe dele, né, ou no caso o seu superior, tava a fim de soltar os caras, pelo simples motivo de tudo aquilo tá muito estranho. Só que ainda assim o Woo Jin não entendia como o chefe dele queria liberar os criminosos daquela maneira, e o chefe dele explica que ele não queria liberá-los para eles saírem nas ruas de novo, era soltá-los basicamente dentro de um galpão durante 24 horas, já que eles pensavam que por terem falado tudo aquilo sobre monstros de sombras que tinham aparecido, provavelmente esses caras deviam estar drogados ou bêbados, e isso era um efeito colateral, o que fez com que o Woo Jin já não concordasse muito com isso, e até a gente vê um dos amigos dele falando que os exames toxicológicos tinham dado negativo para tudo isso, e foi por isso que o superior dele sugeriu essa opção, já que era bem estranho o fato de vários jovens estarem se entregando daquela maneira, ao ponto de querem até cometer suicídio depois de terem relatado todos a mesma coisa, e era por isso que eles queriam pegar o que quer que estivesse por trás de todos esses incidentes, fazendo com que eles usassem os caras como isca para atrair o que quer que fosse que estivesse no meio de tudo isso, e poderiam até adquirir algumas pistas para chegar na raiz do problema. E por ter explicado tudo isso, é aí que o Woo Jin explica e pergunta o que poderia acontecer caso rolasse alguma coisa com ele, coisa que nem de longe acaba sendo muito levada a sério pelos seus amigos, já que eles percebem que aquilo nunca seria verdade de alguma maneira. É aí que a gente vê eles achando, né, que o Woo Jin acreditava em fantasmas e era super supersticioso ou alguma coisa do tipo, fazendo com que eles explicassem que nada daquilo ia acontecer. E quando ele explica novamente que eles iam levar os criminosos para um armazém abandonado, já que lá eles estariam seguros e protegidos por seguranças que no caso seriam os detetives, que eram bem experientes nesse ramo, provavelmente não ia acontecer nada demais. E nisso tudo ele até meio que zomba da situação, falando que caso acontecesse alguma coisa com esses monstros aparecendo entre essas 24 horas, poderia ser um bom motivo para que eles ficassem gratos, né, já que isso ajudaria a encerrar esse caso de uma vez por todas. E nisso, quando eles terminam de explicar a situação toda pro Woo Jin, é aí que eles meio que convidam, né, o Woo Jin pra ir junto com eles nesse processo, fazendo com que todos os caras, quando chegassem dentro do galpão, ficassem completamente em pânico, por medo de morrer no meio daquela situação, até que a gente vê que os inspetores não estavam levando fé nenhuma
naquela situação. E quando chega próximo de dar meia-noite e tudo parecia que ia correr bem, é aí que começa a esfriar o ambiente mais rápido possível, fazendo com que o Jin percebesse que alguma coisa ali estava mudando. E é aí que a gente já vê que finalmente tinham se passado 24 horas, fazendo com que um dos presos se questionasse o porquê de não ter acontecido nada. Mas é isso, é aí que o inspetor líder começa a perguntar se eles estavam sob efeito de alguma droga, e a gente vê ele pressionando os caras para que eles contassem, já que isso ia facilitar eles na hora das acusações. Mas foi aí que a gente viu que um dos presos percebeu que o que quer que tivesse vindo atrás deles tinha aparecido, já que no caso eles eram 4, e é aí que o Jin se liga que tinha alguma coisa aparecendo, até que do nada uma sombra acaba atacando todos eles e dilacerando os caras, jogando eles contra a parede e as portas sem nenhum esforço. E com todo aquele choque é aí que a gente vê o terror que tava nos olhos dos caras ao perceber que duas sombras estilo formiga tinham aparecido naquela situação, onde o Jin tava meio que se questionando como é que aqueles monstros realmente poderiam ter aparecido, e além de ter percebido que eram 3 que estavam ali. E graças a isso a gente vê que um dos inspetores começa a surtar naquela situação, além dos presos que ficam em completo choque gritando lá toda hora, fazendo com que logo depois eles fossem mortos e dilacerados sem nenhum problema por essas criaturas. E quando o Jin pensava que ele ia ser o próximo da lista, é aí que a gente já vê que ele tinha se tocado que as formigas estavam rindo, e mesmo assim ele não tinha nem noção de como ele tinha reconhecido que o fato de elas estarem brilhando fazia com que elas estivessem alegres, a ponto que parecesse que ele estava acostumado com toda aquela situação. E ao ter presenciado tudo aquilo, é aí que aquelas sombras somem do nada, e ele se pergunta por que aquilo tudo tinha acontecido, fazendo com que no dia seguinte ele acabasse meio que tomando um belo de esporro dos seus superiores por tudo aquilo que aconteceu, já que agora eles não tinham mais os criminosos, os detetives tinham sido completamente nocauteados, e pra completar, os caras tinham se ferido gravemente a ponto de quebrarem braços e provavelmente terem levado umas concussões. Fora que é nessa hora que a gente vê que o superior que tava tomando as rédeas da situação e dando um esporro neles pergunta pro Jin o que tinha acontecido e se ele se lembrava o que tinha atacado eles, fazendo com que ele se desculpasse e falasse que ele também não sabia e nem fazia ideia do que tinha rolado, já que quando ele tinha supostamente recobrado a consciência, apenas eles estavam ali, com que provavelmente o superior deles ficasse mais pistola ainda. Mas ainda assim, pra ele não tava tudo perdido, já que caso eles ainda mantivessem isso em segredo e usassem isso como pretexto pra falar que eles tinham se ferido em uma investigação criminosa, provavelmente ficaria tudo bem, mostrando que provavelmente daqui em diante o Jin vai começar a investigar isso mais e mais pra saber o que tava rolando e por que aquela situação era tão familiar pra ele. E por causa disso, ao continuar a investigação, é aí que a gente vê um dos amigos dele passando pela sua mesa pra perceber que ele tava fazendo essa investigação ainda, fazendo com que ele ficasse por uma pulga atrás da orelha pra saber o porquê do Jin ainda tá de olho nesse caso. E o Jin só responde falando que ele tava dando uma checada, e por causa disso é aí que a gente já vê ele explicando que só fazia uma rechecagem justamente porque ele tava curioso sobre o fato da galera ter falado sobre aqueles monstros de sombra e se eles poderiam aparecer em outros lugares, o que por si só, pelo vasculhamento que ele fez, parece ter se confirmado, já que em fevereiro, no caso em março, tinham aparecido vários incidentes criminais que haviam diminuído com o passar do tempo graças a essas histórias, mas ainda assim não era o suficiente para que eles chegassem no fundo desse mistério. Só que ainda assim era um alívio para o melhor amigo e parceiro do Jin, já que ele tinha uma tia que vendia livros e toda essa história, o que fez com que o Jin perguntasse o que tinha a ver isso, e ele explica, né, falando que era simplesmente pelo fato de que em fevereiro e março começava o período do letivo, já que fazia com que ela basicamente chorava por nunca ter muito lucro dentro desse período, e provavelmente deve ser pelo fato de que ela talvez fosse assaltada por esses caras dentro desse período, mas ele também já explica que isso não era nada demais, o que com certeza já demonstra ser uma coisa meio rotineira dentro desse período. E após pedir pra deixar pra lá, é aí que a gente já vê que o Jin tava prestes a falar algo muito importante com aquela situação, só que o que ele provavelmente tava prestes a dizer é que provavelmente essas criaturas estavam atacando nesse período porque alguém ou alguma coisa tava comandando ou tava por ali. E nisso é aí que a gente já corta pra onde o Sung finalmente tava voltando pra escola, e desse modo a gente já encerra esse capítulo 180. Dando continuidade no capítulo 181, a gente já vê que dentro da escola do Sung, o diretor tava já falando sobre um garoto problemático que ia aparecer dentro desse período letivo, falando que o cara tinha basicamente um pai que era bombeiro e uma mãe que era uma dona de casa comum, e ele meio que tinha fugido, né, de casa enquanto ainda era pequeno, e por isso ele meio que seria
considerado um garoto problema, né? Nesse período, fazendo com que o diretor perguntasse se o professor que estava diante dele poderia lidar com o desafio, o que fez com que o professor já falasse que ele podia resolver esse problema o mais rápido possível, até porque era por isso que também chamavam ele de serpente, já que ele assim agora vai ser bem educado. Bom, nesse caso mal sabem, né, que eles estão bem errados e o Sung não vai ser domesticado por esse cara. Mas enfim, começou o período letivo, a galera já tava se preparando, né, pro lance de cerimônia que rola sempre nessas escolas durante o primeiro período de aula, até que a gente vê esse cara, que no caso era o Park Ki-soo, botando a galera pra entrar. E nisso a gente já vê que ele tinha notado que o Sung tinha aparecido entre aqueles estudantes, até porque a aura que o Sung emanava naquela situação era completamente diferente dos demais, mas ainda assim pra ele aquilo não era nada demais, já que sendo rebelde ou não, ele ainda assim ia ser bem educado por ele. E o cara já chegando cheio de malícia, achando que ia dar uma dura no Sung, principalmente pelo fato de ele estar usando uma luva numa das mãos, que ali a gente vai até ver o motivo pelo qual ele vai estar usando essas luvas mais pra frente, que isso foi devido a uma das coisas que aconteceram no Abyss. Mas enfim, o cara achou que ia conseguir liberar a sua raiva pra cima do Sung só porque ele tava conseguindo fazer isso pra cima de outros alunos durante o primeiro dia de aula, até que quando ele aborda o Sung e pergunta o porquê de ele estar usando luva em um local como esse, é aí que o Sung já levanta a sua aura, mostrando que com ele não se brinca. E é aí que a gente percebe que esse cara tinha notado que o Sung era completamente diferente e tinha algo de completamente sinistro que não dava para ignorar no Prota, o que por consequência fez com que ele voltasse com o rabinho entre as pernas, já botando banca em cima dos outros para fingir que não saiu por baixo. E quando ele vivencia toda essa experiência, é aí que ele percebe e tenta entender o que ele viu ali e se ele tinha visto alguma coisa errada, já que aquilo que ele presenciou não era normal. E por causa disso, é aí que a gente já vê o Bellion comunicando ao Sung que aquele cara com certeza era fora do comum, e o Sung já tinha percebido isso também, a ponto de que a gente também descobre que esse era um dos efeitos que ele acabaria causando pelo fato de estar presente no mundo, como o emissário dos governantes tinha falado pra ele dentro do capítulo 179. E após a gente ver essa situação, é aí que a gente já parte para um intervalo que tava rolando entre as aulas, fazendo com que a seguinte coisa que a gente fosse ver fosse o Sung estudando na mais absoluta paz, até que a gente vê um cara que tava se aproximando e parecia muito com o Jiwoo aparecer, falando que eles tinham se conhecido pouco antes do Sung entrar dentro do vazio e que eles eram bem amigos. Só que isso não dura muito tempo, simplesmente pelo fato de alguns valentões aparecerem e criticarem o fato do Sung estar utilizando uma luva, já que naquela situação pra eles aquilo era um símbolo das chamas negras. E galera, provavelmente esses caras só queriam birra, né, com o Sung nessa hora, mas foi nesse momento que a gente viu que o Sung tava percebendo que a hierarquia tava se estabelecendo, fazendo com que eles pedissem para que o Sung tirasse a luva naquela situação, o que fez com que eles já até xingassem o Sung, falando que eles queriam que o Sung tirasse aquela luva o mais rápido possível, já que eles queriam ver se o Sung tinha algum tipo de tatuagem, alguma coisa assim, o que fez com que o Bero já se meio que disponibilizasse para poder sair na porrada com esses caras, justamente por causa do Prota, fazendo com que o Sung já falasse que não permitia. E é bem engraçado essa situação, porque a gente vê o Sung meio que dando uma dura no Bero por ele querer destroçar os caras mais uma vez, como rolou com o seu subordinado no capítulo passado, mas o Sung acaba levando de boa e tira a luva sem nenhum problema, o que fez com que os caras ficassem com medo e que um nojo daquela situação, porque a mão do Sung tinha uma deformidade justamente porque era um ferimento de batalha que ele acabou tendo contra o Antares na última luta dele dentro do vazio, e por causa disso provavelmente não teria cura. Bom, pelo menos até que a gente ache um healer que seja capaz o suficiente para curar o Sung dentro do universo de Solo Leveling, mas eu acredito que não vai rolar isso de nenhuma maneira, ou então vão deixar quieto. E ao tirar a luva, é aí que o Sung pergunta se era a primeira vez que eles viam algo assim, aonde os caras já retrucam, falando que eles só estavam fazendo aquilo na base da sua ação, e por isso o Sung não precisava levar tão a sério, o que fez com que eles já até pedissem pro Sung recolocar a luva, falando que caso eles continuassem olhando para aquilo, eles iam ter pesadelo, e um deles até chega a falar que tava com nojo daquilo durante aquela situação, o que fez com que o Sung já questionasse o Bero o que ele ia fazer e pedisse para que ele não fizesse nada demais. E por causa disso, é aí que o Sung já fala que aquilo basicamente seria um ambiente pacífico e que ele não deveria causar problemas, na mesma hora que ele meio que utiliza a autoridade do monarca pra meio que zoar com os caras, fazendo eles cair na mesma hora e se tornando meio que risadas de toda a escola naquele momento. Daí quando o Bero questiona o fato do Sung ter feito isso, ele simplesmente responde que achou que aquilo seria divertido por eles terem mexido com ele. E
quando ele faz isso, é aí que a gente já vê o Ji-Woo falando com ele que mesmo depois de serem se passado 3 anos, o cara ainda não tinha ficado nem com medo de ter enfrentado pessoas como aquela, o que fez com que ele também já perguntasse se o Sung tinha andado se exercitando nesses 3 anos que eles tinham se separado, o que fez com que o Sung também já meio que deixasse quieta essa parada aí, não falando nada. E logo depois dele esse silêncio, ele resolve responder falando que ele tinha treinado só o bastante pra poder se defender de pessoas como aquela. E depois que o tio ouve isso, é que a gente já vê ele perguntando pro Sung se o cara tava interessado em entrar em um clube de atletismo, o que fez com que o Sung pensasse nessa parada de clube, falando que na verdade ele queria se juntar a um clube em especial, fazendo com que 5 minutos depois a gente descobrisse que na verdade ele tinha intenção de entrar era no clube de atletismo. E obviamente isso choca, né, o professor que tava responsável pelo clube de atletismo naquela situação, fazendo com que eles perguntassem se eram os dois, mas na verdade o Sung fala que era só ele mesmo. E bom, é lógico que aparece logo uma galera pra tentar tirar com a cara do Sung, principalmente porque eles nunca viram alguém entrar dentro do clube de atletismo por vontade própria. E por causa disso, o professor já resolve perguntar se o Sung teria alguma habilidade pra corrida, ou se ele mesmo teria treinado corrida dentro do fundamental. E o Sung diz que não, o que fez com que a galera já falasse que aquele local só seria pra talentos ou pessoas que seriam incrivelmente habilidosas na hora de correr. E por causa disso, eles não entendiam o porquê do Sung tá querendo se juntar ao clube de atletismo, ou corrida no caso, né, se ele nunca tinha feito isso e nunca tinha descoberto um talento. O que já fez o Sung chegar botando banca falando que ele queria fazer agora uma pequena competição justamente pra mostrar pra esses babacas que ele seria capaz e apto a entrar dentro do clube de atletismo. E foi aí que ele acabou meio que se lembrando de já que ele percebeu que nesse momento ela agora seria capaz de correr nas regionais, e foi por esse motivo que provavelmente ele resolveu correr, já que ele provavelmente poderia encontrar ela futuramente. E tudo isso era meio que premeditado, pois antes de ser uma grande caçadora de Rank S e ser uma das mais rápidas que existiam dentro da Coreia, a Cha era reconhecida também por ser uma grande corredora dentro da escola. E ao ouvir tudo aquilo, é aí que a gente já vê o instrutor meio que aceitando aqueles termos do Sung, só que uma condição teria que ser estabelecida, já que ele estava mirando em um dos caras que estavam dentro da pista de atletismo, falando que caso ele conseguisse ultrapassar aquele cara, ele provavelmente poderia entrar pro time, pois aquele cara, mesmo sendo substituto e estando no segundo ano, era o mais lento entre todos eles, já estabelecendo um parâmetro para que o Sung conseguisse ultrapassá-lo. E só que é quando o Sung acaba olhando pro cara que o Prota percebe que tudo aquilo era uma baita de uma mentira, principalmente pelo fato do cara ser bem trabalhado na área das pernas durante as corridas, mas ainda assim o nosso Prota percebe que ele deveria tentar, até porque humilhar um ou dois figurantes não fazia diferença mais na rotina do cara. E ainda assim a gente já vê que um dos figurantes já achava que o Sung ia perder, principalmente por ele não ter reconhecido que o cara pro qual o instrutor tinha apontado era o terceiro das regionais no clube de atletismo, fazendo com que o cara ainda tentasse humilhar o Sung, falando que caso ele perdesse, provavelmente ele ia perder e lavar roupa do clube de atletismo por um mês por ter feito essa proposta. Então não seria uma boa se ele corresse pra se divertir, o que fez com que o Ji-Woo já ficasse cheio de medo. Mas o Prota rapidamente topa na mesma hora, fazendo com que depois de tudo aquilo a gente fosse pra onde ficava a sala dos professores e visse o cara que tava meio que tentando dar uma surra no Ji-Woo, relaxando um pouco enquanto as aulas não continuavam. E nisso a gente já vê ele saindo pra poder fumar um cigarro, aonde ele já olha pra pista de atletismo e percebe que o Sung já tava toda superando todos os caras que estavam dentro da pista. E nisso ele já olha não entendendo nada, porque na visão dele o Sung era um delinquente, então pra ele aquilo não faria sentido nenhum. E por causa disso é aí que a gente já vê um dos instrutores de corrida do lado do cara, e por causa disso ele também já aproveita pra perguntar o porquê do Sung tá correndo com os outros alunos de corrida, fazendo com que ele já falasse que o Sung tava na intenção de querer se juntar ao clube de atletismo, e por isso eles não podiam mandar o cara embora, já que eles tinham se mostrado bem competentes dentro da pista de atletismo, fazendo com que agora eles resolvessem testar a energia dele. E por causa disso o cara fica curioso para saber o que ele tava querendo dizer com energia, e o professor de atletismo já responde falando que aquilo na verdade era a 20ª volta dele, e após ter ficado cansado ele resolveu vir para aquele ponto. E graças a tudo isso ele nem acreditava que aquilo seria possível, já que o Sung na visão dele era basicamente um delinquente depois de tudo que ele ouviu. Mas na verdade o que ele tá vendo agora fez ele ter uma impressão errada do cara, desse modo com a gente já percebendo também
que ele ia começar a ficar de olho no Sung por querer tentar resolver qualquer mal entendido que possa acontecer ou ocorrer no futuro, e graças a isso é aí que ele já começa a ficar horrorizado com o que ele estava percebendo, porque quando ele foca e se toca o que estava acontecendo ali, ele percebe a aura do Sung, não entendendo o que se tratava aquela coisa, seguindo o aluno dele, e achava também que aquilo era uma baita de uma ilusão e não tinha como alguma coisa daquela existir. E após tudo isso, é aí que a gente já vê o Bero aparecendo diante dele naquela situação e dando um mega susto no cara, a ponto de ele ter quase um ataque cardíaco depois de tudo aquilo. E por causa disso a gente também já vê o professor que tava do lado dele já questionando se ele tava legal. O Igresh questionava se tinha necessidade de fazer isso. E quando o Bero fala que realmente aquele humano era capaz de ver ele, a gente encerra esse capítulo 181 de Solo Leveling. Mas então, galera, o que vocês acharam? Eu sinceramente tô curioso e ansioso pra ver como é que vai ser o capítulo da semana que vem, principalmente porque a minha teoria é que provavelmente o Sung vai ser responsável por trazer todos os outros caçadores de volta pro ramo e talvez até despertar aqueles que ainda não tinham despertado na época que ele deu o reset no mundo. E galera, não se engane, isso não vai acontecer com caçadores fracos como o Dio, provavelmente vai acontecer com pessoas como por exemplo o Choi, o Thomas, a Cha, ou então até mesmo o Jin, que mesmo sem a presença do Sung já tinha percebido toda aquela situação. E eu acho que vai acontecer alguma coisa que vai fazer o Jin ir atrás do Sung, ou chegar pelo menos até próximo do Sung durante todo esse mistério. Mas é claro, se você quiser ver quando tudo isso acontecer e não quiser ficar por fora de qualquer assunto que eu venha trazer futuramente de Solo Leveling, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que ainda não conhece ou não dou uma olhadinha ainda dentro da obra. Nesse momento, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações. Fora que aqui embaixo ou no card final eu vou estar deixando uma playlist para vocês estarem dando uma olhadinha, além do vídeo final que eu fiz de Solo Leveling falando sobre todas as novidades que podem acontecer futuramente dentro da obra. Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!